Padre Pio e sua profecia final. Revelações de Jesus e Maria. O famoso frade italiano Santo Padre Pio de Preteltina, nascido em 25 de maio de 1887 e viveu nessa terra até 23 de setembro de 1968, foi canonizado somente em 16 de junho de 2002 pelo Santo Papa João Paulo II. Como dizem os estudiosos, foi um santo completo, tendo um amor sem medida a Deus e ao próximo, oferecendo sacrifícios e penitências pela conversão dos pecadores, tendo recebido de Deus muitos dons espirituais e místicos. Inclusive foi estigmatizado e durante 50 anos o sangue verteu em suas chagas, que foram analisadas por especialistas várias vezes, causando a conversão de muitos racionalistas e ateus. Sobre as profecias que recebia, e foram muitas, em especial sobre as do período chamado final dos tempos, que aliás adentramos, nas minhas análises, esta profecia final do Padre Pio é composta em 3 importantes partes, que estão interligadas entre si e constam em 3 cartas em anos distintos, que não estão muito distantes um do outro. É preciso entender o contexto e ligar os pontos para ter um entendimento correto, segundo os meus estudos. Primeira carta, 28 de janeiro de 1950. Nesta, o Padre Pio nitidamente está referindo-se aos 3 dias de escuridão, que pode ser o 10º segredo de Medjugorje. Jesus revelou, seguem alguns trechos que destaquei. Mantenha suas janelas bem cobertas, não olhe para fora. Acenda uma vela benta, o que bastará por muitos dias. Reze o rosário, leia livros espirituais, faça atos de comunhão espiritual, também atos de amor, que são tão agradáveis para nós. Aqui quer dizer Jesus e Maria. Ore com os braços estendidos, ou proste-se no chão, para que muitas almas possam ser salvas. Não saia de casa. Guarde alimentos antes, o suficiente. Os poderes da natureza serão movidos e uma chuva de fogo fará tremer as pessoas de medo. Tenha coragem. Estou no meio de vós. Segunda carta, 7 de fevereiro de 1950. Novamente, no mesmo ano, Jesus revela ao Padre Pio, ainda fornecendo características destes 3 dias de trevas, mas terão acréscimos de eventos proféticos. Preste atenção. Cubra suas janelas cuidadosamente. Meus eleitos não verão a minha ira. Tenha confiança em mim, e eu serei sua proteção. Sua confiança me obriga a ajudar. A hora da minha vinda está próxima, mas vou mostrar misericórdia. Um castigo terrível será testemunho dos tempos. Meus anjos, que devem ser os carrascos deste trabalho, estão prontos com suas espadas pontudas. Eles terão especial cuidado em aniquilar todos aqueles que zombaram de mim e não acreditaram em minhas revelações. Furacões de fogo se derramarão das nuvens e se espalharão por toda a terra. Tempestades, mau tempo, raios e terremotos irão cobrir a terra. Uma chuva ininterrupta de fogo ocorrerá. Começará durante uma noite muito fria. Tudo isso é para provar que Deus é o mestre da criação. Aqueles que esperam em mim e acreditam nas minhas palavras não têm nada a temer, porque não os abandonarei, nem os que divulgam a minha mensagem. Nenhum mal virá para aqueles que estão no estado de graça e que procuram a proteção da minha mãe. Vejam aqui a importância de se consagrar a Nossa Senhora. Também escolhi almas em outros países, como Bélgica, a Suíça e Espanha. Preste atenção neste último, Espanha, onde localiza-se o vilarejo de San Sebastián de Garabandal. E lá aconteceram as importantíssimas aparições de Nossa Senhora, do Arcanjo Miguel e até do próprio Jesus, que se manifestou mostrando o seu sagrado coração. Prossegue Jesus ao Padre Pio. Receberam essas revelações para que outros países também possam estar preparados.
quão indiferentes eles estão se preparando para esses acontecimentos inéditos, através dos quais eles terão que passar tão brevemente. O peso do equilíbrio divino alcançou a terra. A ira de meu Pai será derramada sobre todo o mundo. Estou novamente alertando o mundo através de você, como muitas vezes fiz até agora. Aqueles que lutarão pela minha causa receberão a graça do meu divino coração, e o grito, quem é como Deus, servirá como meio de proteção para muitos. No entanto, muitos devem queimar nos campos abertos como capim úmido. Os ímpios serão aniquilados, para que depois os justos possam voltar e ficar. No dia assim que a escuridão completa se estabelecer, ninguém deve sair de casa ou olhar para fora da janela. A escuridão durará 3 dias. As estrelas resplandecerão novamente, e na manhã seguinte o sol ressurgirá e será primavera. Aqui faço uma observação. Em Medjugorje, foi dito que após o cumprimento dos 10 segredos, uma primavera espiritual, um tempo de paz, reinará sobre a terra. Depois, numa carta de 1959, dirigida ao seu superior, Padre Pio relata mais revelações que Jesus lhe tinha feito sobre o final dos tempos. Destaco partes da mesma. Os homens abandonaram o caminho correto para se aventurar em caminhos que terminam no deserto da violência. Se não voltarem a beber na fonte da humildade, da caridade e do amor, será uma catástrofe. Já não posso interceder pelos homens. A piedade divina está a ponto de terminar. O homem fora criado para amar a vida e terminou destruindo a vida. O homem o transformou em uma atmosfera cheia de veneno. Nada serve agora para purificar a casa do homem. Casa, aqui entenda-se o mundo. É necessário um trabalho profundo que só pode vir do céu. E cita novamente: esses 3 dias estão muito próximos, e nestes dias os homens permanecerão como mortos. Aqui quer dizer estáticos. Precisaremos nos recolher nas casas, sem comer nem beber, fazer jejum. Depois a luz voltará, mas muitos serão os homens que não mais haverão. Este penso que serão os que não seguirão as orientações de Jesus e Maria, os descrentes. Correrão sem rumo, dirão que há salvação no Oriente e as pessoas correrão para lá, mas cairão em um precipício. Dirão que no Oriente há salvação, e as pessoas correrão para lá, mas cairão em um forno. A terra está enferma, o terremoto será como uma serpente. O sentirão arrastar-se por todos os lados, e muitas pedras cairão, e muitos homens perecerão. Vós sois como formigas, porque virá o tempo em que os homens tirarão os olhos por uma migalha de pão. Os negócios serão saqueados, os armazéns serão tomados em assalto e destruídos. Pobre será aquele que nesses dias escuros estiver sem uma vela, sem um copo de água e sem o necessário por 3 meses. Vejam aqui, Jesus cita 3 meses. Isto é uma outra fase dentro desta profecia, que seguirá, segundo minhas análises, antes desses 3 dias de trevas. Poderá ser o 4º segredo de Medjugorje. Isto é, tendo como pano de fundo o caos mundial. Agora notem que nitidamente, segundo as revelações a Miriana, em 1985, em Medjugorje, o Padre Pio cita o que é evidente anos depois viu como num filme, segundo ela relatou a amostragem, visão mística, que Nossa Senhora lhe deu. Veja o que Jesus disse ao Padre Pio. Um país será apagado para sempre dos mapas, e com ele serão levados para a lama os homens, a história e a riqueza. Na minha ótica, é a realização do primeiro segredo. Não sei o que fazer para que a humanidade se arrependa se continuar por este caminho. A tremenda ira de Deus se desencadeará como um tremendo raio. Um meteorito ou asteroide cairá sobre a Terra, possivelmente outro segredo de Medjugorje, 8º ou 9º. Será um desastre, muito pior que uma guerra,
muitas coisas serão canceladas, quer dizer, destruídas, e este será apenas um dos sinais. Jesus chama de sinais porque os eventos punitivos serão sinais fortíssimos para aqueles que sobreviverem. Muitos serão levados pelos rios, outros serão queimados pelo fogo, muitos serão enterrados pelos venenos. Este enterrados pelos venenos pode ser outro segredo de Medjugorje, explicarei nas lives. Mas eu me manterei perto dos puros de coração, conclui Jesus. E por fim a terceira carta, de 1962. Precisamente em 3 de março de 1962, as 4 jovens videntes, Conchita Gonzalez, Mariloli, Jacinta e Maricruz, receberam uma carta anônima em San Sebastián de Garabandal. Pouco tempo depois, Conchita entrou em êxtase quando estava rezando o rosário. Depois da aparição, o médico, que foi uma das testemunhas, Dr. Ortiz, indagou: "Você perguntou a Nossa Senhora se a carta era de Padre Pio?" "Sim, e ela me deu uma resposta secreta para enviar a ele." A menina foi até seu quarto, voltando um pouco mais tarde com uma nota escrita na mão. Na presença de todos, ela colocou no envelope, que já havia endereçado ao Padre Pio, São Giovanni Rotondo, e depois a lacrou. A carta, que chegara a Conchita sem assinatura ou endereço de retorno, mas com postagem italiana, dizia o seguinte, cito alguns trechos: "Minhas queridas meninas, às 9 horas da manhã, a Santíssima Virgem pediu-me para comunicar-lhe o seguinte: Ó meninas abençoadas de San Sebastián de Garabandal, eu prometo a vocês que eu estarei com vocês até o fim dos tempos, e vocês estarão comigo no fim do mundo, e depois junto comigo na glória do paraíso. O rosário composto por Nossa Senhora deve ser conhecido para a salvação dos pecadores e pela preservação da humanidade dos terríveis castigos que o bom Deus está ameaçando, e faça os outros rezarem, porque o mundo está no caminho da perdição. Eles não acreditam em vocês ou em suas conversas com a Senhora de Branco, mas eles vão acreditar quando for tarde demais. Este tarde demais, para muitos, também foi dito em relação ao terceiro segredo de Medjugorje, pois o ideal é que a conversão aconteça antes dele, que será o sinal permanente no Podbrudo, a colina das aparições. E no final das aparições públicas em Garabandal, Conchita foi com sua mãe, Senhora Niceta, o Padre Luna e demais amigos, para uma audiência solicitada pelo agora Santo Papa Paulo VI. Após ela pediu para conhecer pessoalmente o seu santo amigo Padre Pio. Conchita esteve em São Giovanni Rotondo, o Padre Pio a recebeu e eles conversaram em reservado. Conchita é viva, reside em Long Island, Nova York, desde o começo da década de 70, possui há anos uma pequenina casa em Fátima para ir descansar pelo menos uma vez ao ano. Em 7 de fevereiro de 2019, completou 70 anos de idade. É viúva, mãe de 4 filhos, sendo que uma, a Ana Maria, teve como madrinha a Santa Madre Teresa de Calcutá, que juntamente com o Padre Pio, forma um seleto grupo de almas santas que sempre foram defensoras do conteúdo de Garabandal, incluindo papas. Está previsto também que Conchita Gonzalez anuncie com 8 dias de antecedência o chamado Grande Milagre que Jesus fará na Colina de los Pinos, os Pinheiros, em Garabandal, local que o Padre Pio já foi visto espiritualmente por muitos peregrinos. O renomado sacerdote espanhol Padre Ramón de la Riva, perito e testemunha viva dessas marcantes e riquíssimas aparições na Espanha, afirmou em 2009 que o castigo não é mais condicional, porque o mundo não atendeu e nem vive as mensagens da Santíssima Virgem. Em resumo, como estudioso, nestas revelações proféticas de Jesus e Maria ao Padre Pio, estão contidos todos os segredos de Medjugorje, bem como os de Garabandal entrelaçados. Entenda bem, não os de Garabandal dentro dos de Medjugorje, mas ambas aparições nas cartas do Padre Pio, certo? Por isso que farei uma série de lives para explicar toda esta ligação profética, sem confusão, detalhe por detalhe,
e também partilhar meus entendimentos e estudos sobre esses 3 dias de escuridão, as demais profecias punitivas e depois o que quer dizer esta primavera que Deus estabelecerá no mundo que acontecerá após este tempo doloroso. Mesmo sendo uma síntese, considero este vídeo valiosíssimo. Portanto, não somente deixe seu like e comente, mas sobretudo compartilhe. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para não perder nenhuma da série de lives que iniciarão agora na live do dia 20 de setembro. Abraços, conto com as suas orações, paz e bem, sigamos unidos.